gravado do Ministério Público do Estado de Goiás. A pedido de sustentação oral pelo agravante, Dr. Marcos César Gonçalves de Oliveira, que se encontra presente. Dr. Marcos, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado. E bem-vindo. Excelentíssimo desembargador-presidente, desembargador relator, demais desembargadores, serventuários, colegas advogados, todos que nos assistem, os meus cumprimentos. Pois bem, senhores desembargadores, a questão posta aqui, o presente agravo, busca suspender a decisão de primeiro grau que determinou a indisponibilidade dos bens do ora agravante. E qual é a questão posta? A questão fática aqui é a seguinte: supostamente o agravante ter participado da decisão de pintar o Estádio Olímpico e o autódromo com as cores do PSDB. Essa é a questão fática. Absolutamente o único ponto em questão. Em razão desta suposta situação, o Ministério Público, então, propôs essa ação civil pública com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa e liminarmente solicitou a indisponibilidade dos bens e que foi deferida em sede de liminar. O agravante só tomou ciência disso quando ele foi dispor de um bem. E aí ele tomou ciência dessa ação. Voluntariamente ingressou no pleito, tentou reformar a decisão e aqui estamos nesse agravo interno. Bom, primeiro ponto, e aqui não é especificamente a análise do mérito, mas é importante destacar essa situação concreta da utilização ou não das cores de um partido político para pintar esses prédios públicos. Porque é de desafiar grande parte da população hoje quem é que sabe quais são as cores do partido A, B, C ou D. E daí tirar a interpretação que os prédios foram pintados para beneficiar o partido A, B ou C. A inicial, que tem quase 100 páginas, chega a tecer em certo trecho que uma das cores do PSDB é o laranja e a pista de Cooper do Estádio Olímpico é laranja, portanto, está claro que está beneficiando o partido. Mas a questão aqui nem é o mérito. O mérito, como eu disse, é esse. Nós estamos aqui discutindo se existe os fundamentos para a concessão dessa liminar de indisponibilidade dos bens. E aí, nós vamos à decisão de primeiro grau. A decisão de primeiro grau funda-se em dois dispositivos específicos para deferir essa indisponibilidade. E os dois revogados. Primeiro, artigo 11, inciso 1 da Lei 8429, que é a improbidade administrativa baseada nos princípios da administração pública. Com a alteração da Lei de Improbidade, esse dispositivo foi revogado. Portanto, esse fundamento utilizado pela juíza de primeiro grau, no nosso entender, não serve de substrato para essa decisão, que é exatamente a fundamentação utilizada pelo Ministério Público. E abro aspas muito rapidamente para ler essa parte. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada através dos documentos acostados à presente ação civil pública, dando fortes indícios de que as condutas dos requeridos se enquadram no tipo legal previsto no artigo 11, inciso 1 da Lei 8429. Segundo ponto, que no nosso entender essa decisão deve ser modificada, que é o deferimento dessa liminar, e a juíza de primeiro grau diz, de maneira muito clara, que a mera presunção de dano ou de não conseguir ressarcir os cofres públicos serve de embasamento para deferir essa liminar. E escora e fundamenta que é uma posição consolidada no STJ e junta até jurisprudência aqui de 2012. Detalhe interessante,
Esse posicionamento do Supremo, do STJ, já se encontra superado, inclusive com o repetitivo, e com a nova alteração também da lei de improbidade, não existe mais a possibilidade de indisponibilidade dos bens de maneira presumida. É necessário demonstrar de maneira concreta o perigo de dano irreparável. Que a juíza de primeiro grau, de novo, abro aspas para ler um pequeno trecho, em que a juíza diz o seguinte: salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o perigo de ineficácia na tutela de recomposição do erário é presumido. Entendimento também superado, excelências. Então, pautado nesses dois pontos, de que o artigo que trata da improbidade fundada em princípios foi revogado e de que a indisponibilidade dos bens necessita de uma demonstração concreta do risco ao patrimônio público, fundado nesses dois dispositivos superados, é que entendemos que essa decisão de primeiro grau que disponibilizou os bens desse servidor de quase 80 anos, engenheiro, que não participa diretamente da escolha de cores, se é que as cores, se isso seria ou não improbidade administrativa, é que entendemos que essa decisão deve ser superada, modificada e, então, deferir o nosso pedido para que suspenda essa decisão de primeiro grau. É assim que defendemos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Obrigado pela oportunidade.